Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. Estamos aqui nesta quarta-feira para fazermos as nossas orações em prol dos nossos amigos, daqueles que estão necessitados e para nós mesmos, para que possamos nos equilibrar e que essa prece venha em nosso auxílio para que sejamos fortalecidos a fim de enfrentar todas as dificuldades, as vicissitudes da vida. Então, nós queremos, nesse instante, rogar ao Pai que possa nos abençoar, nos intuir, nos amparar, e que durante este momento de estudo e oração, possamos todos ser tratados, possamos todos receber essa luz que vem do alto, e que os nossos corações sintam verdadeiramente a presença do Mestre. Esse Mestre querido que nos ampara, nos ilumina, que sempre nos cuidou e vai cuidar de todos nós enquanto existirmos. Por isso, nós vamos, nesse momento que iniciamos, buscar focar na presença de Jesus entre nós, que Ele possa assistir a todos nós que estamos conectados, abençoar os nossos lares, abençoar os nossos familiares, encarnados ou não, para que possamos, nesta conexão maravilhosa de paz e de amor, conseguirmos aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos e equilibrarmos todos os nossos pontos energéticos do nosso corpo físico e também da nossa mente, do nosso corpo espiritual. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler um capítulo do livro Mãos Unidas. Mãos Unidas é um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e o autor espiritual Emmanuel. O capítulo 27 é o capítulo Autoaceitação. No capítulo da insatisfação, urge considerar que dispomos atualmente na Terra de avançadas ciências psicológicas, ensinando-nos a conhecer as deficiências e inibições dos outros. Entretanto, muito dificilmente reconhecemos com elas o impositivo de estudarmos, não apenas a fim de entendê-las, mas igualmente com o objetivo de aceitar-nos tais quais somos. Admitimos os desajustes, os desequilíbrios alheios. Todavia, em se tratando dos nossos, muito frequentemente caímos em aflição e rebeldia, aniquilando tantas vezes valiosas possibilidades de serviço em nossas mãos. Cada um de nós se coloca em determinado degrau de trabalho e elevação, para atender aos desígnios da vida superior, traçados em auxílio a nós mesmos. Esse é doente ainda, o outro convalesce de longa enfermidade espiritual. Aquele carrega as consequências de antigos desequilíbrios. Aquele outro dispõe de reduzida instrução. E aquele outro ainda transporta consigo os resultados graves de inquietantes débitos contraídos. Todos nós, no entanto, somos filhos imortais de Deus, e pelos mecanismos da divina providência, cada um de nós está situado por si mesmo nas condições justas, nas quais venhamos a receber novas oportunidades de trabalho e aprendizagem, reajustamento e melhoria, reequilíbrio e renovação. Ainda assim, se teimamos em não reconhecer a realidade que nos é própria, não somente perderemos tempo precioso, mas também correremos o risco de comprar à inveja e ao ciúme, ao ódio e ao desespero, sofrimento e problemas de que não temos a menor necessidade.
ante as provas, as tribulações que nos cercam, aceitemo-nos como somos, a fim de extrairmos de nós, com sinceridade, o máximo de bem de que sejamos capazes na ampliação do bem geral, porque a vida é um parque de promoções permanente para quem trabalha e serve. E todo espírito que se aceita qual é, de modo a fazer de si o melhor que pode, para logo desvencilhar-se de qualquer sombra, a fim de engajar-se na jornada bendita, incessante de luz e mais luz. Uma lição muito bonita, né? Essa questão da autoaceitação, muito vinculada à autoestima, né? A gente ouve falar muito de autoestima. Agora esse termo até popularizou, porque tem dia que a gente fala assim, hoje a minha autoestima está tão baixa, mas é um processo na realidade. Então, a autoaceitação, ela é um dos pilares da autoestima, né? Então, para que eu aprenda a me amar, eu preciso me conhecer e me aceitar. Jesus foi o primeiro que disse para que a gente amasse aos outros, mas que nós amássemos a nós mesmos. E aí o que acontece muitas vezes? A gente confunde auto-amor com orgulho, com egoísmo, e não é. Quando a gente se ama, é diferente. O egoísta é aquele que quer tudo para si. Aquele que se ama, ele vai desejar o seu bem e ele vai prover também um ambiente para que ele fique bem. Então é muito importante a gente se amar. Quando nós nos amamos, nós conseguimos adquirir uma visão mais madura de nós mesmos, e isso nos auxilia e nos dá um material interno para que a gente possa reconhecer no outro as suas dificuldades, para que a gente possa conhecer as potencialidades do outro e para que a gente possa também ajudar aqueles que nos cercam, não é mesmo? Pois bem, não é fácil a gente entrar nesse estudo sem antes compreender esse processo de autoconhecimento. Porque muitas vezes nós temos uma dificuldade de nos conhecermos porque nós importamos conceitos alheios acreditando ser verdade. Então, uma criança que escuta desde pequena, de repente, uma família mais ignorante, que não conversa e que detona a autoestima, a gente vê, às vezes, adultos falando, você é muito burro, você não faz essa tarefa de casa. Aquela criança vai introjetar um sentimento ruim de si mesma. E muitas vezes isso não é verdade. A gente vê o caso do próprio Einstein, né? Que na escola ele pensava de uma forma tão diferente que os professores achavam que ele tinha problemas de inteligência, né? A gente percebe que as pessoas que fazem uma diferença significativa no mundo, que são lembradas, elas têm um pensar especial. Quando a gente se lembra de Freud, por exemplo, como que no final do século XIX ele começa a ter algumas ideias, algumas percepções e muda muito da compreensão de que nós tínhamos antigamente a respeito de nós mesmos. A gente percebe quando vê, por exemplo, um Gandhi que liberta um país sem dar um tiro em ninguém. Que concepção de mundo é essa que ele vem trazendo? Que percepção maravilhosa, né? Mas a gente sabe que todos esses líderes que passaram pelo mundo, eles conseguiram, de alguma forma, se aceitar. E, de alguma forma, nessa autoaceitação, houve um processo de fortalecimento e de crescimento. Por quê? Porque eles eram firmes nos seus propósitos.
Não era qualquer provocação que tirava o Gandhi do caminho dele de libertar a Índia. Não era, né? Não é qualquer provocação, qualquer dificuldade que tira um Divaldo da idealização de construir, há quantos anos atrás, quase 70 anos atrás, a Mansão do Caminho. E ela existe e cresce por quê? Por determinação. Então, nesse ponto, existe uma autodeterminação. A autoestima, ela é trabalhada com esses conceitos. Quando a pessoa se aceita, ela promove e acredita na realização dos sonhos. Ela acredita ser um instrumento para realizar os seus sonhos. Porque ela sabe das limitações, mas ela trabalha essas limitações dela. Porque quando a gente fala em autoaceitação, algumas pessoas confundem com comodismo. Aí vem aquele famoso complexo, né? De Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, e não quer mudar, não é mesmo? Pois bem, isso não é autoaceitação, né? Existe um comodismo, uma resistência. A autoaceitação é saber quem eu sou, onde estou, perceber e ter ciência dos caminhos já percorridos e saber onde eu devo, onde eu posso chegar. É exatamente o contrário da acomodação, né? Então, a autoaceitação me leva a uma análise dos meus pontos, todos que possam ser dificuldades no caminho. Eu sei que eu tenho essa dificuldade, mas eu tenho que trabalhar isso. Então, um exemplo. Eu fiz um curso, me formei, estou no emprego bacana, e nesse emprego eu vou precisar de falar em público. Eu aceito que eu tenho essa dificuldade, mas eu sei que eu não me acomodo a ela. Aí eu vou procurar uma terapia, um curso, uma forma de aprender a falar em público, porque eu estou trabalhando a segurança, eu estou trabalhando a timidez, e eu mudo o meu perfil, porque eu vim aqui para evoluir. Não foi para cantar eu nasci assim, eu sou sempre assim. Não. Não foi para cantar deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Nós somos arquitetos do nosso destino. Então nós precisamos de construir, reconstruir, reformar e lidar com tudo que nos cerca. Para isso eu preciso da autoaceitação. E através da autoaceitação, eu sei dos meus potenciais, eu aceito eles. Quando eu aceito o meu potencial, eu dou um poder a ele, né? Por quê? Porque eu acredito que tudo aquilo que eu consigo fazer, que eu consigo levar adiante, quem eu consigo ser, são forças que vão gerar o quê? Boas energias. Que vão gerar o quê? Uma felicidade. A sensação do dever cumprido. Quando eu estou, por exemplo, atravessando um período, enfrentando uma depressão, como que é a autoaceitação? Seria, eu tenho depressão, eu sou assim mesmo, já nasci com depressão? Não. Você precisa ter uma consciência de que você tem algo. Você precisa de buscar o tratamento. E a autoaceitação é que te promove a busca para o tratamento. Aí você vai procurar um excelente psiquiatra, um bom, excelente psicólogo, ou você vai aliar a isso os tratamentos que você quiser. Eu vou também fazer uma acupuntura, ótimo. Eu vou também fazer uma atividade física, maravilhoso. Mas você aceita, sem revolta, que você tem um diagnóstico de depressão. E aí você vai trabalhar aquilo. Porque com a autoaceitação, você compreende onde você está e você aceita. E você planeja onde é que você quer chegar. Então, quando eu faço de conta que me conheço, quando eu faço de conta
que sei das coisas, quando eu fico na acomodação, quando eu fico paralisada, isso não é autoaceitação. Muito pelo contrário, eu fujo de mim mesmo. Para que eu possa me aceitar, eu preciso me conhecer. Para que eu possa me amar, eu preciso me aceitar. Pois bem, então, às vezes a gente está fazendo um tratamento muito difícil, que esgota as nossas forças emocionais, que muda toda a rotina do lar. Sim, eu preciso de aceitar que agora é o momento do tratamento. E eu preciso de investir na minha qualidade de vida, neste tratamento, para que eu possa vencer todas essas dificuldades e percorrer o processo da cura, acreditando sim que eu vou me curar. Então, eu aceito o período da doença e eu acredito naquela cura. Assim, nós vamos fortalecendo e vivendo a vida de uma forma muito interessante, né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, eu posso aceitar as coisas que o mundo me oferece ou não. A decisão é minha. Com relação à minha autoaceitação, eu preciso de definir sempre o que é o melhor para mim, porque isso me leva a uma construção de uma boa autoestima. Quando nós pensamos lá naqueles exemplos de Jesus, por onde ele andou, por onde ele falou com as pessoas, a gente percebia que Jesus fez um trabalho todo psicológico nas pessoas, né? Porque ele falava do amor dele e ele mudava as pessoas através do seu amor, da sua fala, mostrando uma nova forma de ver a vida. Mas ele não chegava até as pessoas com discriminações ou com irritabilidade ou com maus tratos, não. Jesus chegava com a sua mansidão. Ele chegava com aquela luz, com a sua fala, que elevava a autoaceitação e a autoestima das pessoas. Primeiro, porque ele falava primeiramente para os esquecidos, para os pobres, para os muito pobres, aqueles que estavam à beira da sociedade, mas que não participavam dela, aqueles aleijados, cegos, leprosos, os endemoniados, e ali, com o seu amor, ele ia. Ele ia e falava de uma forma que a pessoa conseguia se enxergar, e ao mesmo tempo a pessoa conseguia tentar levar adiante de uma forma diferente, depois de ter encontrado o Mestre. Mas Jesus também sabia que muitos de nós, naquela época, não o aceitaríamos. Muitos de nós negaríamos a sua presença, a sua superioridade, o seu poder, o seu amor. E aí, ele sabia que muitos de nós lá encarnados teríamos muitas e muitas e muitas encarnações onde nós teríamos a oportunidade de aprender e trabalhar por amor. Mas ele sabia também que inúmeras vezes, diante da nossa teimosia, a gente precisaria experimentar a dor como aprendizado, não como castigo, para nos chamar a atenção, né? Pois bem, aí nós ficamos lembrando daquelas paisagens, da passagem de Jesus, e pensamos no momento da cruz, que ao lado ele tinha 2 ladrões, e a gente percebe a personalidade de cada um, né? Nos diálogos que ele fala com esses 2 ladrões, a gente percebe a revolta, né? O desejo do poder, o desejo de mudar ainda as coisas, aquele pensamento tão materialista, ele não conseguiu enxergar Jesus. E Jesus não excomunga, não faz nada. Jesus sabia que o período de aprendizado dele seria muito mais longo.
e mais difícil do que o outro que nós chamamos de bom ladrão, que começa a acreditar em Jesus e que pede para ele levá-lo com ele, que ele queria aprender, que ele queria ficar ao lado de Jesus, né? E a gente percebe que mesmo ali na cruz, haviam dois homens, duas opções diferentes na vida. E Jesus aceita, Jesus reconforta esse bom ladrão, para que ele pudesse ter fé, não tivesse medo. E Jesus, mesmo na cruz, acolhe aqueles que estavam sofrendo com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele olha para aquela multidão e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma forma de demonstrar que ele nos aceitava, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que nós precisávamos de mudar, de deixar o nosso egoísmo, o nosso orgulho mais de lado, e ele sabia que a gente precisava de lidar com essa situação que a gente não havia lidado bem. Nós não enxergamos o aprendizado do amor que ele nos trouxe. Então, Jesus já sabia que nós iríamos ter que passar por muito tempo ainda aprendendo o amor. Porque aqueles que aprenderam com ele atingiram rapidamente mundos tão superiores e habitam mundos onde não tem a dor, onde não tem o ódio, o desafeto, o rancor. E são espíritos tão maravilhosos que estão vindo nos ajudar constantemente. Por exemplo, a nossa querida Mãe Santíssima, Maria, né? Nós temos aí, naquela época, João, depois renasce como Francisco de Assis, e está aí também a nos ajudar, prometendo, segundo Divaldo, renascer entre nós em breve, né? Para trazer as mensagens, e nós temos uma pleiade de espíritos superiores programando a reencarnação, para ajudar na evolução deste planeta. Então, a nossa autoaceitação, ela vai muito além do que a gente aceitar a cor do nosso cabelo, ou aceitar as dificuldades que eu tenho de aprendizagem. Não, a nossa autoaceitação, ela vai além. Ela precisa de ter a compreensão dos caminhos que nós trilhamos para compreendermos as dificuldades que estamos vivenciando. Eu aceito que nessa encarnação eu nasci em um lar difícil. Eu aceito que eu tenho as minhas dificuldades, sim, advindas desse lar, advindas de tantas outras questões emocionais, psicológicas e espirituais que eu carrego no meu ser. Mas isso me dá a certeza que eu preciso de trabalhar em mim. Trabalhar o meu aprendizado, o meu crescimento, a minha evolução. Quantas vezes nós percebemos que o fato da gente ter a tranquilidade, a calma no momento de dificuldade das nossas vidas, nos leva a caminhos muito bons, né? Quando, por exemplo, nós estamos esperando para sermos atendidos em um órgão qualquer, nós percebemos que ali, se nós vibrarmos positivamente, a receptividade, né, os encaminhamentos parece que fluem. Então, nós vamos aprendendo que aceitar os momentos difíceis como aprendizados faz parte da vida. E que, além disso, eu preciso de aceitar e compreender a família que eu tenho, aceitar e compreender o momento que eu estou vivendo, a formação que eu escolhi e outras dificuldades da ordem da nossa vida física aqui na Terra. Mas essa aceitação, eu compreendo e aceito o meu passado, porque essa sou eu. Mas aí que eu preciso de ter forças para arregaçar as mangas e continuar trabalhando sempre. É interessante isso. Quando a gente, por exemplo, pega os casos, né, do Chico, por exemplo, o Chico lá em Uberaba, tendo aquela vida humilde, e ele aceitou que ele era um instrumento
de comunicação entre a espiritualidade e os encarnados. Ele aceitou a sua missão de médium. E Emmanuel falou para ele: você tem que saber, Chico, que você é um burrinho, né, que vai levando ali a mensagem de um lado para o outro, de um lado para o outro. E ele aceitou tão lindamente, tão humildemente essa missão, né? Eu não sei se vocês sabem, mas Chico gostava muito de música. E uma vez uma pessoa agradecida comprou para ele um piano. E ele estava lá no final de tarde, depois de ter trabalhado, antes de ir para o centro, trabalhar bastante, cutucando o dedo ali no piano, que eu não sabia tocar, né? Brincando com o piano e pensando, eu preciso de ter aulas de piano, né? Porque ele gostava muito. Aí chega Emmanuel e fala: Chico, nessa encarnação não vai ter como. Nós temos muito o que escrever, o que fazer. Então, se você for gastar o seu tempo estudando o piano, não vai dar para a gente poder cumprir tudo. E a escolha é sua. Eu não posso escolher por você, mas eu tenho que te dizer isso. E Chico, humildemente, escolhe nos servir e deixar para a gente esse tesouro, deixar para a humanidade. Nós não temos noção da importância desses livros que Chico deixou. Talvez daqui uns 300 anos nós tenhamos um pouquinho de noção do que significa essas palavras, do que significa todos esses estudos, essas obras maravilhosas. E nós percebemos que aquela escolha do Chico veio de uma aceitação da sua missão. E daí ele também aceitava a sua condição no papel que ele havia se proposto. Então, a autoaceitação, quando eu sei das minhas missões, dos meus poderes, das minhas dificuldades, das minhas dores, dos meus medos, eu tenho um processo de autoconhecimento por detrás. Quando eu me aceito, isso fica mais fácil. Sabe por quê? Porque aí eu vou me fortalecer, eu vou buscar recursos para cumprir aquilo que eu quero, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma altura mediana, 1,60. Para eu pegar alguma coisa no armário da minha cozinha, eu tenho que pegar minha escadinha de 2 degraus, que fica ali bonitinha. Aí, a pessoa que me ajuda não precisa, na maioria das vezes, da escadinha que eu preciso, porque ela é alta, né? Mas a minha altura tá ok. Então, já sei onde é que eu preciso da escadinha. Não limita, apenas nos auxilia a gente não teimar. Porque se eu ficar lá na cozinha que nem um sapinho, né, pulando, às vezes eu posso ter algum incidente. Não dá, porque a gente tem mania de pular, né, para alcançar as coisas. Então não dá. Então essa questão da autoaceitação é tão bacana, porque a gente percebe quando a pessoa está trabalhando a sua autoestima e que não precisa de provar nada para ninguém. A vida fica mais leve. E quando você se aceita e você tem esse escudo, você passa a se conhecer. E aí, quando o outro vem com o desejo de te diminuir, com o desejo de te menosprezar, ou abafar a sua luz para que a dele possa brilhar, se você se aceita, você já está numa construção de autoestima. O outro não vai conseguir muito. Ele não vai fazer muito em prol da sua tristeza ou da sua baixa autoestima. O que acontece num processo de bullying? Tem um lado terrível daqueles que criticam, que atacam e que falam. Mas vocês entendem que se a pessoa tivesse tido a oportunidade de fazer um trabalho sério, emocional, psicológico, espiritual, a pessoa teria se fortalecido e talvez aquelas lanças que são lançadas no coração de alguém durante um bullying, talvez não penetrariam tão fundo,
e provocassem uma dor tão profunda. Porque se eu me aceito, se eu tenho minha autoestima, eu também passo a ter condições de me defender de uma forma melhor, de uma forma estruturada, onde eu vou levar o outro a pensar, né? E nós percebemos que muitas das pessoas que praticam bullying, que são críticas severas, as pessoas muitas vezes chamam a atenção para o outro para poder tirar a atenção de si próprio. Então nós sabemos que o que agride é alguém muito doente, alguém que às vezes tenha só ódio no seu coração ou desequilíbrio, e aí procura o outro para poder crescer e se fortalecer. Não tem uma autoaceitação, a autoestima também é complicada dessas pessoas. Não é uma pessoa saudável. A vítima também. Então, a gente percebe muitas relações entre nós, seres humanos, que são difíceis, né? Que são, assim, complexas, porque ali se misturam a história de cada um, o potencial de cada um, a sua autoestima, a crença de cada um. Mas nós precisamos de ter essa certeza. Quando eu me aceito, eu me fortaleço e eu passo a trabalhar aquilo que eu necessito para evoluir e melhorar. Com isso, o processo de autoaceitação, ele ajuda na evolução espiritual, no crescimento emocional de cada um de nós. E ele melhora as relações. Porque quando eu me sentir ou for atacada por alguém de alguma forma, de repente vai chegar em mim e ter uma proteção, uma barreira tão forte que vai voltar e não vai conseguir cravar o meu coração de tristeza, de dor, de humilhação e tudo mais. Isso é tão interessante porque a gente percebe que muitas pessoas passam por relacionamentos abusivos complicados e as pessoas conseguem sair. E a gente percebe que as pessoas que conseguem sair sempre nos traz a certeza de que precisavam. Eu preciso me amar, eu não mereço isso, eu preciso mudar esses aspectos da minha vida. Então a gente percebe que a pessoa passou por um processo de crescimento tremendo, crescimento espiritual, crescimento da autoestima, e a pessoa dá conta de sair dessas adversidades, não é mesmo? Nós precisamos, então, de trabalharmos essa autoaceitação, igual a gente é, porque Emmanuel nos traz que cada um de nós está numa posição, numa missão. Vejam só, quando eu era estudante, lá no primeiro, segundo grau, eu me candidatei para estudar um período, no outro período eu me candidatei para ser inspetora de aluno. Então eu ficava ali no portão, naquela época, né, de 1900 e bolinha, tinha que apresentar a carteirinha, carimbar e tal, e eu adorava aquela missão, né? Então tinha uma receptividade e me marcou porque uma das pessoas que eu mais gostava na escola naquela época era a pessoa que me recebia com alegria na porta da escola e já tinha aquela receptividade. Muitas vezes a gente vinha de casa com algum problema, alguma chateação, briga tal, chegava ali, a pessoa já fazia diferença, né? E eu pensava, nossa, esse serviço é muito legal. E você conseguia a confiança de conversar com os alunos, de ajudar a olhar a segurança dos alunos. E assim eu trabalhei um tempo nessa função. E foi algo muito bom esse contato. E eu percebi ali, na minha juventude, que aquela tarefa que era considerada das mais humildes, né, da escola, ela era tão necessária, como era necessária a cantineira estar lá, né, que não podia faltar o lanche dos alunos, como era necessária a limpeza, porque se você chegasse de manhã e tivesse os banheiros sujos, o pátio todo sujo, as salas, né, poeiradas,
a aula ia ser muito desconfortável. Como era necessário os professores, necessário todo o trabalho administrativo para montar os nossos horários, para poder dar os documentos necessários, né? Para poder fazer, né, os processos todos que uma escola exige. E foi muito interessante porque eu percebi ali o quanto que cada um de nós, numa organização, numa instituição, tem um papel fundamental. Eu não me sentia diminuída da diretora, não me sentia menor que o professor, porque ali eu estava cumprindo um papel que me deixava muito feliz, e eu via a importância ali. E depois eu quero contar para vocês que nessa escola eu estudei da 6ª série até o meu 3º ano. E foi uma escola tão diferenciada, porque nós tínhamos uma pessoa que a gente admirava muito, que era a nossa diretora-geral. Como ela lutava por nós, como ela era humana. Naquela época que não se ouvia falar em feminismo, ela era uma mulher à frente do seu tempo, que colocava todas nós meninas para podermos valorizar os nossos talentos e dava oportunidades ali, né? E era uma coisa tão interessante, essa semana foi aniversário dela, e a gente tem o lado bom da internet, né, das redes sociais, que a gente pode falar com aquelas pessoas queridas e deixar a nossa gratidão. Talvez esse fosse um dos motivos que eu não me sentisse tão pequena cumprindo aquela função humilde, porque tinha alguém que fazia cada um de nós se sentir importante. Então, aquela diretora, que era uma mãe, né, que era uma mestra verdadeira, ela fazia com que a gente se sentisse importante, e ela trabalhava a nossa autoestima, e com isso a nossa autoaceitação também era trabalhada. Eu gosto de pensar nisso, que nós podemos fazer a diferença na vida dos outros, e não existe nada melhor do que uma amizade verdadeira, do que um amor, onde a gente possa ser a gente mesmo, onde a gente não tenha que mentir, não tenha que fingir, que é forte, que dá conta de tudo, onde a gente possa falar dos nossos medos, sem que decepcionar o outro, mas que o outro possa nos acolher. Então, nós precisamos de também buscar ter do nosso lado essas pessoas tão importantes, que não nos julgam, não nos criticam, mas aceitam a cada um de nós como nós somos. Como é bom a gente se cercar de pessoas assim, que não nos quer por uma utilidade. Ah, eu gosto dela porque ela é divertida, ri muito. Ah, eu gosto dela porque ela faz os trabalhos de escola muito bem. Não. Tirando a nossa utilidade, as pessoas gostarem da gente de graça, porque gostam. E tem muitas pessoas na minha vida que eu gosto de graça. Sem motivo, mas gosto, confio, admiro. E quando a gente vai trabalhar a autoaceitação, e a gente também trabalha a aceitação dos outros, é importante saber que essa nossa postura de compreender que ninguém é perfeito é fundamental para o mundo melhorar. Porque quando eu compreendo o outro, quando eu me sinto compreendida, quando eu aceito o outro e quando eu me aceito, eu estou promovendo uma série de bons sentimentos. Mas por detrás desses bons sentimentos vem uma força tremenda, porque essa força é muito importante. E aí eu vou percebendo que a vida vale a pena ser vivida e que as dificuldades podem vir, porque eu vou enfrentá-las com a minha força e vou também ter do meu lado sempre pessoas importantes que vão somar com a minha força, porque são fortes na minha vivência, na minha vida, né? Porque são pessoas que aceitam o outro como são. Como é bom alguém que compreenda os nossos medos, que compreenda a nossa falta de sucesso profissional durante um tempo, que compreenda que nós, de repente, estamos passando por doenças
que nos acolhe nos momentos de depressão, nos nossos medos. Como é maravilhoso isso. E como a gente sente isso de forma tão maravilhosa, é muito bom também saber que tudo vai passar e que um dia nós seremos aqueles escolhidos pelo Pai para darmos a força, para darmos as mãos àqueles que necessitam de nós. Sabendo que essa vida é esse vai e vem, e que muitas vezes estamos numa posição bem socialmente inferior. Outras vezes eu supero e vou estar numa posição socialmente muito boa. Alguns momentos eu exerço um cargo de chefia, em outros momentos eu tenho que aprender a conviver com o desemprego. Em outros momentos eu estou com a casa cheia de pessoas, de filhos, aí vem o ninho vazio e fico sozinho, ou fico apenas com o marido, né? Outras vezes eu estou morando numa casa muito grande, outras em um apartamento menor. Algumas vezes morando em uma cidade grande que me deixa, né, condições de conhecer muita coisa, e outras vezes eu estou numa cidade pequena. Algumas vezes eu tenho os meus pais como fonte de força e de apoio, como sustentáculo. Outras vezes eu visito o túmulo deles, rezando, orando e pedindo que eles estejam bem acolhidos. Em outros momentos, eu corro para os braços da minha mãe quando necessito de amor, mas eu vivencio outros em que eu cuido dela, deitada numa cama. Então a vida é esse ir e vir, e nós precisamos sim de aceitar a vida como ela é, mas assim, sem revolta, e sempre com a certeza de que nós estamos aqui para fazer mudanças. Nós viemos com a missão de transformar este mundo, um mundo de provas e expiações, no processo de regeneração. Sim, esse processo que começa conosco, quando nós não temos vergonha de assumir Jesus como nosso guia, como nosso mestre. Nós não podemos ter vergonha de seguir os mandamentos ou de repente, não seguir um grupo que, de repente, não faz parte mais dos nossos pensamentos. Que bom que a gente mudar. Hoje, eu me aceito muito mais, talvez porque hoje eu me percebo mais sábia do que eu era com 15 anos, com 20, com 30, e a vida é isso, vai nos dando sabedoria, vai nos fortalecendo. Por isso que, com o passar do tempo, você deixa de se preocupar com tanta coisa que a gente preocupava antes. Mas eu não posso criticar a adolescente que surta porque saiu uma espinha no dia do aniversário. Isso faz parte do momento dela. E ela tem que aceitar esse momento e trabalhar essa espinha no dia do aniversário. Agora, isso não condiz com uma pessoa de quase 60 anos, né? Então, essa maturidade nós vamos adquirindo. E nós vamos aceitando tantas coisas maravilhosas que a vida nos oferece. A gente passa a não brigar com a chuva, a gente passa a gostar e achar que é algo maravilhoso e necessário, porque quando eu sou jovem, penso na piscina, nas festas, eu nunca quero que chova no final de semana. Quando a gente vai adquirindo maturidade, a gente já dá graças a Deus, né? Se falar, você vai passar o final de semana todo com chuva, ainda bem, né? Vai ser bom. A gente já começa a saber da importância da chuva para as plantações, que não pode ficar sem chover tanto tempo, né? Então, isso são conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vivência. Esse aprendizado que nunca é fácil, mas que nos auxilia sempre. Então, essa mobilidade, né? A gente saber que as pessoas fazem coisas fantásticas. Vocês devem ter recebido, essa semana eu devo ter recebido uns 4 vídeos diferentes de pessoas, né? Uma moça que nasceu bem e teve um acidente, teve que amputar a perna, né?
Aí nós temos, por exemplo, pessoas que nascem sem pés, sem pernas, sem braços, só com o tronco e a cabeça, e pessoas nos dando uma lição de vida maravilhosa, aceitando que essa vida era para ser assim. Mas o que eu posso fazer? Quais os poderes que eu tenho nessa condição? Né? Então, é muito bacana a gente perceber um Jerônimo Mendonça, que foi um palestrante espírita que desencarnou no ano de 89, e que ele era chamado gigante deitado, porque ele ia numa cadeira meio cama, né, aquela cama feita de material de uma cadeira, e ele rodava numa Kombi, na década de 60, 70, 80, esse Brasil inteiro. Pensa bem que quer viajar de Kombi, sem ar-condicionado, ia fazer palestra no Nordeste, Minas, Goiás, para todo canto. E o que é importante, ele não mexia nada. O músculo que mexia no corpo dele era a língua, para conversar, para fazer palestra, para cantar lindamente. Ele era chamado gigante deitado porque ele não mudava de posição. E ele ficou assim por mais de 30 anos, sem se mexer numa cadeira, e fazia palestras levando otimismo, alegria, esperança. Ele se aceitava, porque ele sabia por que ele estava daquele jeito nesta vida, reparando erros de outras vidas. Então ele tomou essa vida, ele aceitou, ele se aceitou, bonito, alto, forte, e de repente os músculos foram deixando de funcionar, né? E ele ficou tetraplégico, né? E ele brincava muito, era alegre, feliz. E um dia ele falou: Nossa, hoje essa situação me comoveu, porque ele viu outra pessoa que era como ele, a mesma doença que ele tinha, só que a pessoa era muda. E ele pensava: eu sou cego, eu não mexo, mas eu falo, eu ouço. Pensa bem você não ter como falar sem se mexer, que aquela sopa está quente, ou você não quer comer, ou que a ponta do seu nariz está coçando. Pensa bem, né? Durante décadas, esse outro senhor em Goiânia ficou nessa provação difícil. Mas aí nós temos o Jerônimo, porque a doença não impede a felicidade. Nenhuma das doenças. E Jesus nos ensinou isso, né? Agora, o que impede a nossa felicidade é o nosso desejo fraco de construir a nossa felicidade. Quando eu sei que eu sou arquiteto do meu destino, mas eu sento num canto e não construo tudo que eu posso construir na vida. Nós precisamos, então, de nos aceitarmos a vida, mas aceitarmos significa viver sem revolta, fazendo todas as possíveis mudanças para melhor, que vão promover o meu bem-estar, o bem-estar dos demais, que vai promover a minha felicidade e a felicidade de todos os que me cercam. Fechando aqui com Emmanuel. Ante as provas e tribulações que nos cerquem, aceitemo-nos como somos, a fim de extrairmos de nós com sinceridade o máximo de bem de que sejamos capazes na ampliação do bem geral, porque a vida é um parque de promoções permanente para quem trabalha e serve, e todo espírito que se aceita qual é, de modo a fazer de si o melhor que pode, para logo desvencilhar-se de qualquer sombra, a fim de engajar-se na jornada bendita e incessante de luz e mais luz. Vamos nos lembrar disso, meus amigos. É muito importante a gente ter essa consciência. Vamos nos aceitar e vamos promover todas as mudanças necessárias, plantando felicidade, para que a gente possa colher nesta e nas vidas que virão essa felicidade plantada por nós. Vamos fazer a nossa oração na noite de hoje.
Deus Pai de infinita bondade, te agradecemos por mais um dia de vida aqui na Terra. Agradecemos as oportunidades do aprendizado, o trabalho, a família que temos, aqueles que nos cercam, nos ensinam sempre a paciência, a amizade, o amor, o respeito, a tolerância, a bondade, a alegria. Obrigada, Senhor, por colocar tantos seres diferentes na nossa vida, para que possamos exercitar todos esses sentimentos em prol do nosso autoconhecimento e da construção da nossa felicidade. Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos o amparo, o auxílio e te pedimos que abençoe a cada um de nós aqui conectado. Abençoe a todos aqueles seus irmãos que necessitam do teu amparo, que se encontram doentes do corpo, da alma, do espírito. Que possamos, Jesus, receber as suas bênçãos luminosas e que as equipes de luz possam ir em cada lar, fluidificando as águas, que possam ir em cada lar, limpando todos os miasmas negativos dos ambientes, envolvendo todos os moradores de cada lar, com muita luz, muita calma, muito amor, muita serenidade. E que essa luz possa ir se estendendo a todos os lares das nossas vizinhanças, a nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso Brasil, que se estenda por toda a terra, porque um facho de luz do vosso amor, Jesus, pode abrasar a terra inteira. Queremos, nesse momento, pedir pelos nossos irmãos que se encontram doentes, nos leitos de hospitais, em seus lares, nos orfanatos, nos asilos, nas penitenciárias, nas ruas, no abandono da matéria e no abandono da alma. Que todos recebam a sua luz, Jesus, o tratamento necessário para que possam melhorar e sair da condição de sofrimento em que se encontram. Pedimos por todos aqueles que estão em processo de desencarne, que desencarnaram há pouco tempo, para que sejam acolhidos no plano espiritual e levados aos hospitais para serem tratados amorosamente. Pedimos, Jesus, por todos que se encontram sofrendo com a falta de sentido da vida, para que o Senhor possa iluminar cada coração e que possam ter um novo olhar sobre si mesmo e sobre a vida que vale a pena ser vivida. Jesus querido, nós vos pedimos sabedoria para sabermos lidar com todas as dificuldades, os problemas da vida, e que possamos vencer a cada um. E quando chegar o nosso momento de retornar ao mundo espiritual, que possamos sair daqui fortalecidos, em paz, mais sábios, e que nós possamos estar nos aceitando muito mais, aceitando a vida que precisamos ter, os companheiros, os familiares, os amigos, que nos são como brinde nesta luta em que procuramos evoluir. Obrigada, Pai. E pedimos nesse momento, pelo nosso Brasil e por todo o mundo em relação à pandemia, que os cientistas possam ser intuídos, os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde, que sejam todos envolvidos com a nossa gratidão pela dedicação, pelo trabalho, e que os seus familiares sejam também protegidos. Assim, nós estamos finalizando mais um momento de estudo e oração, dizendo: obrigada, Pai querido, obrigada, Mãe Santíssima, obrigada, Jesus, Mestre amigo, obrigada a todos vocês que possibilitam que este momento aconteça,
para que possamos unir as nossas energias em prol dos nossos irmãos, em prol do nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. Que assim seja. Muito obrigada, amigos. Estamos aqui finalizando. Amanhã temos às 18 horas mais um momento de estudo e oração. Eu gostaria de pedir que quem gostou da nossa reflexão na noite de hoje, que possa dar os likes e que nós possamos refletir sobre essa lição, sobre tudo o que aprendemos hoje. Alice, nossa parceira, ela coloca o texto que é lido aqui no canal. Basta você entrar no canal, colocar lá vídeos, aí você clica na setinha do lado que vem na descrição embaixo, e ali tem o estudo da noite, para que você possa ler, reler, ou assistir o vídeo, assistir novamente um outro momento. Todo esse material é nosso, é de vocês, tá bom? Para que seja um arquivo, às vezes em um momento difícil, que a gente releia esses textos que estão sendo apresentados, ou escute de novo uma palestra que eu não entendi bem, eu quero entender melhor, né? Nós vamos assim, juntinhos, fazendo deste mundo um lugar melhor, fazendo dos nossos corações um lugarzinho melhor, mais brilhante dentro do nosso organismo, fazendo do nosso lar um ponto de luz neste universo maravilhoso. Boa noite, durmam com Deus, que vocês possam ter sonho lindo, um sono reparador, e amanhã que o dia, ao clarear, brinde cada um de vocês com o cantar dos pássaros, com o céu azul, com o sol lindo e majestoso e com toda essa natureza que nos acolhe. Boa noite, amigos. Muito obrigada pelas palavras carinhosas no chat, pelas mensagens. Até amanhã, se Deus quiser.